Olá, boa noite, a paz de Cristo. Amados, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns versículos bíblicos que se encontram no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Eu não vou lê-lo todo porque ele é grande, né? O livro de Neemias é muito interessante, muito profundo. A história de Neemias é de um homem que tinha um fardo em seu coração. Ele tinha uma inquietude vinda da parte de Deus por construir muralhas da cidade arruinada de Jerusalém. É também a história de pessoas que se reuniram para um propósito em comum, que trabalharam e oraram em unidade, que resistiram aos seus inimigos, que atenderam à boa liderança de Neemias, que atingiram seus objetivos, celebraram a mesma vitória, desfrutaram das recompensas do seu trabalho e experimentaram uma renovação espiritual. Nesse momento que nós estamos vivendo de dificuldade, nós precisamos, assim como Neemias, assim como aquele povo que se uniu a ele para reconstruir os muros de Jerusalém, possamos ter essa mesma unidade, independente de denominação, né? Nós como cristãos, nós temos que nos unir nesse momento, em oração, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, para que o Senhor venha aliviar o fardo de cada um. Cada um está passando esse processo de uma maneira. Eu estava observando na rua outro dia que eu fui pagar as contas, ontem mesmo, e assim eu vejo as pessoas, cada uma reage de uma forma, uns com máscara, outros sem máscara, um fumando no meio da rua, não está nem aí, outros exageradamente, né, se trancando. Então nós estamos num barco, mas cada um está tendo uma atitude diferente. Eu estava observando isso. Muitos estão descontrolados, muitos estão deprimidos, muitos estão apavorados, muitos não estão tendo mais forças para remar, já encostaram seu remo, já está deixando que o barco siga a forma que for. Outros não, ainda estão remando, ainda estão lutando, ainda estão acreditando que vai haver solução. Nós temos certeza disso porque nós cremos num Deus do impossível, do sobrenatural. Então, cada um está tendo uma postura, uma posição. Então, que nós possamos pedir que é o Espírito Santo de Deus para que Ele venha falar conosco através desta palavra. Que nós possamos buscar mais a palavra de Deus. Através da palavra de Deus nós encontramos forças, né? Eu sempre falo, busca a palavra de Deus, busca a intimidade com Deus, busca a revelação do Espírito Santo de Deus. Neemias aqui, ele reuniu o povo para... Ele era perseverante, mas ele também era humilde. Nós vamos ver isso aqui em alguns versículos. Então, eles desfrutaram dessa vitória. Porém, para realizar a tarefa colocada diante deles, Neemias e o povo tiveram de ser totalmente dedicados à restauração para a qual Deus os havia chamado na condição de líder. Neemias permaneceu concentrado na sua tarefa, recusando-se terminantemente a se distrair ou desanimar, mesmo em meio ao deboche, à perseguição intensa e diante de todo tipo de resistência. Ele permaneceu diligente. A palavra é diligência. Nós precisamos ser diligentes. Venha o que for para nos tirar do foco. Nós não podemos permitir que essas coisas que vêm para nos tirar do foco venha impedir aquilo que Deus tem na nossa vida, para nós fazermos, principalmente nesses momentos. Então nós precisamos ter espírito diligente, precisamos pedir isso a Deus, né? Diligente em espírito de oração. Nós precisamos orar. Vamos orar mais, povo de Deus. Vamos orar mais. Vamos todos orar. Vamos clamar ao Senhor neste momento tão difícil, até que a tarefa que lhe havia sido atribuída por Deus estivesse concluída. Deus sempre coloca algo nas nossas mãos para nós fazermos. E nós precisamos pedir ajuda a Ele. Nós precisamos orar e pedir que Ele nos revele o que Ele quer. O que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Deus requer algo de cada um de nós. Então, assim como os inimigos de Neemias foram irredutíveis nos mais variados esforços empreendidos para interromper a reconstrução dos muros de Jerusalém, né, o inimigo das nossas almas usará diversas estratégias ao tentar repetidamente frustrar a restauração e reconstrução que Deus quer fazer também na sua vida, na minha vida, na nossa vida.
O inimigo, ele sempre vai tentar frustrar. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar meios. Então, nós precisamos ser diligentes em oração e vigilância o tempo todo. Então, nós precisamos vigiar. Aqui, eu vou começar lendo aqui no Neemias, capítulo 1, eu vou começar lendo no versículo 4, que diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus testemunhos. Olha a importância. Aqueles que obedecem. É muita importância a obediência. Para nós chegarmos a Deus e clamarmos a Ele misericórdia, nós precisamos estar firmes aos princípios de Deus. Ali, obedientes. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Amados, é necessário que venhamos reconhecer os nossos pecados. É necessário que venhamos entender que se nós não nos arrependermos verdadeiramente e pedirmos misericórdia, perdão a Ele, nós não vamos conseguir alcançar a vitória. Nós não vamos conseguir permanecer firme e diligente naquilo que Deus colocou para nós fazermos. Aqui, Neemias tinha acabado de receber uma notícia terrível, né? Ele recebeu a notícia aqui, né, que poucos tinham sobrevivido, o povo, né, que ele tanto amava, o povo dele que ele tanto amava, estavam todos, né, cativos, estavam todos ali cativos ali sobre Jerusalém. Eles responderam: aqueles que sobreviveram, e ainda aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento. O povo estava passando por sofrimento, cativo, humilhado. Ele acabou de receber essas notícias. Então, aqui Neemias clama ao Senhor em desespero. Ele clama ao Senhor. Ele chorou. Nós precisamos muitas das vezes chorar na presença de Deus. Não é feio chorar. Não quer dizer que você seja fraco porque você chora. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus, que vem em forma de homem, que é Deus, mas que vem em forma de homem, ele chorou quando ele soube que seu amigo Lázaro havia morrido. E por que nós não podemos chorar? Quantas vezes nós nos sentimos humilhados, nós nos sentimos traídos, nós somos feridos com palavras, com atitudes de outras pessoas, com o que nós estamos vivendo. Às vezes dá vontade de chorar, de ver o que as pessoas estão passando. Sabemos que tem muitas pessoas sofrendo muito mais do que nós, e nós choramos pelo sofrimento dessas pessoas também. Então Neemias aqui, ele estava chorando porque ele sabia o que o povo dele estava passando. Ele chorou na presença de Deus, ele se humilhou na presença de Deus. Talvez estejamos precisando fazer mais isso, chorar mais na presença de Deus, pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, porque todos nós pecamos. Precisamos do perdão de Deus para que não venhamos carregar o peso da culpa que muitas pessoas carregam. Muitas pessoas são infelizes porque não conseguem receber o perdão de Deus, mas quando você se rasga diante de Deus, quando você chora na presença de Deus, Deus vem e te abraça. Deus vem e te diz: filho meu, filha minha, eu sou contigo, eis que estou contigo. Deus é misericordioso, Deus é amor. É esse amor que nós precisamos experimentar para que nós possamos vencer todas as dificuldades, para que nós não venhamos andar feito loucos nessa situação. Muitas pessoas estão enlouquecendo, muitas pessoas não estão tendo domínio, não estão tendo controle, estão se descontrolando, estão se desequilibrando emocionalmente, porque vão trancando as suas emoções, porque não conseguem chorar, porque não conseguem colocar para fora aquele sentimento de angústia, de opressão. Muitas pessoas estavam acostumadas a ter uma vida
aí fora e estão trancados por medo, porque realmente a situação está difícil, mas precisa haver um equilíbrio, precisa haver nesse momento, é um momento de intimidade com Deus, é um momento de você se voltar cada vez mais para Deus. Só assim nós vamos conseguir ultrapassar todos esses momentos difíceis. Nós vamos lá para o versículo 10, que diz assim: estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deus, Ele pode nos resgatar porque Ele tem poder. Ele tem um braço forte para me erguer, para erguer você, para erguer nossa nação, para erguer o nosso planeta. Deus, Ele tem poder para fazer tudo isso, mas nós precisamos nos render diante dEle, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tudo está nas mãos dEle, o controle é dEle. O controle está nas mãos dele. Reconhecer isso e clamar diante dele, chorar diante dele, chorar pela nossa nação, chorar pelo nosso planeta, chorar pelas nossas causas. Senhor, aqui no 11 ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Olha que lindo. Não só a nossa oração, mas unirmos a nossa oração à oração de outros que temem a Deus, que creem no poder sobrenatural de Deus, que creem que Deus pode restaurar e reestruturar tudo. Ele tem poder para isso, ele tem o braço forte, a mão forte, diligente. E nós precisamos ser diligentes na oração. Precisamos nos humilhar na presença dele. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém, irmãos? Aqui, Neemias, ele se abriu completamente diante de Deus. Ele não teve vergonha de chorar. Ele chorou, ele rasgou seu coração para Deus. E Deus abençoou. E ele teve ajuda, ele obteve ajuda e ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, porque ele foi diligente, porque ele foi sincero, porque ele, diante das dificuldades, ele não ficou prostrado. Ele foi erguido, sim, com a mão poderosa de Deus, mas porque ele se humilhou na presença de Deus. É o que nós precisamos fazer, amados. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja se sentindo assim, desanimado, frustrado, machucado, ferido. Mas Deus está restaurando a tua vida hoje. Aceita, chora na presença de Deus, peça ajuda a Ele. Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para nos ajudar em todo tempo. Neemias, ele não tinha medo das emoções. Nós não podemos ter medo das emoções. Nós devemos colocar para fora, expor as nossas emoções, para que nós não venhamos adoecer. Observe que ele chorou sem se envergonhar. Nós vemos isso no versículo 4, onde eu comecei lendo. Algumas pessoas se recusam a chorar ou a demonstrar qualquer tipo de emoção externa, o que não é saudável. Não é saudável você se trancar, você se fechar, expõe seus sentimentos, que seja só para Deus, você e Deus. Faça isso na presença de Deus, você vai ver, você vai sentir um alívio tremendo. As emoções reprimidas são poderosas e precisam ser liberadas. Se não liberarmos as nossas emoções no momento oportuno, como Neemias fez quando ouviu falar que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, elas nos destruirão por dentro. Se nós não chorarmos, se nós não colocarmos para fora, seremos destruídos pelo nosso próprio inimigo, pelo nosso próprio eu, pelo nosso próprio orgulho. Então aqui não, ele se humilhou. Então ele teve a capacidade. Se Deus nos deu glândulas lacrimais e a capacidade de chorar, isso deve significar que haverá momentos na vida em que nós, assim como Neemias, precisaremos derramar lágrimas. Se você tem vontade de chorar, chore. Chore na presença de Deus. Peça ajuda a Ele. Peça que Ele estenda a mão dEle para você. Segura na mão dEle. A mão dEle é poderosa para te erguer, para te fazer sorrir, para te fazer feliz, mesmo em meio às piores circunstâncias que você possa estar vivendo. Assim como Neemias, devemos confessar nossos erros. É importante confessarmos, como eu já havia falado. É muito importante confessarmos erros e falhas ao Senhor. É ao Senhor que nós temos que confessar, é Ele, só Ele pode nos ajudar.
Aqui no no versículo 6 e 7, ele fala sobre isso. Confiante de que ele nos perdoará por esses pecados e nos purificará de toda injustiça, tal qual nos prometeu na sua palavra. Deus promete isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, a palavra dele promete, se cumpre na nossa vida. É preciso que nós venhamos crer. É preciso que nós venhamos obedecer aos princípios de Deus e colocar em prática a palavra dele. Pela fé. É pela fé que se vence. Neemias esperou que Deus respondesse às suas orações. Aqui no versículo 5 a 11, ele fala sobre isso. Quando ora, você tem que dar tempo a Deus para responder, ou você tenta ir em frente. Nós temos que dar tempo a Deus para Ele responder nossas orações. Quando nós tomamos atitudes precipitadas, queremos passar à frente de Deus, como diz lá o velho ditado, nós damos com burro na água. Então, nós precisamos aquietar nosso coração. Pedir a Deus, aquieta meu coração. Deixa eu esperar o tempo de Deus. Né? Vou orar, eu vou aguardar. Deus vai fazer na minha e na tua vida, porque Ele é poderoso, porque Ele é misericordioso. Lembre-se de Neemias e sempre espere que Deus responda às suas orações no tempo dele. O tempo é dele, o momento é dele. Então, acalma, aquieta teu coração e espere que Deus vai fazer. Deus tem grandes coisas para fazer. Deus está fazendo. Muitas vezes nós não estamos vendo. Deus trabalha no oculto, Deus trabalha no secreto, mas Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Creia nisso, receba essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Deus realmente está fazendo uma grande obra em você. Recebe essa palavra. Creia nisso. Seja como Neemias. Revide por meio da oração constante e fervorosa e com cada vez mais diligência, enquanto você trabalha em parceria com Deus para fazer com que os propósitos dele se realizem em você. Amém, amados? Oh, que palavra tremenda, né? Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Gostaria de convidar você para se inscrever lá no meu canal, né? Missionária Marlene Mazarão, palavras de edificação e fé. E peço que o Espírito Santo de Deus revele mais aos nossos corações nessa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir, né? Hoje é quarta-feira à noite, mas seja o dia, a hora, o momento que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. E desejo que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, traga paz, traga harmonia, traga felicidade, a alegria verdadeira que vem dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E que Deus abençoe sua vida.